A Vida Além da Sepultura, capítulo 110. Subtítulo: Colônias do Astral, Raças e Nacionalismos. Então vamos a uma pergunta ao Espírito Atanagildo. As colônias, agrupamentos ou cidades astrais que existem em torno da Terra conservam sempre as características das raças ou das cidades terrenas situadas em suas proximidades. Essa é uma pergunta. Vamos à resposta de Atanagildo. Atanagildo: em torno do Brasil, por exemplo, existe grande quantidade de postos, departamentos, comunidades, colônias, organizações e metrópoles astrais de todos os matizes evolutivos e com denominações de certa poesia sideral. Suas populações variam de acordo com a maior ou menor aproximação de seus núcleos junto à superfície do globo terráqueo. São comunidades laboriosas em incessante atividade e intercâmbio convosco que assistem e protegem todos os labores evolutivos e as relações entre os mortos e vivos do Brasil. No entanto, sobre cada país da Europa, Ásia, África, América, também existem outras comunidades astrais que conservam as características peculiares a cada povo ou raça das zonas geográficas, que ela supervisionam do mundo invisível de conformidade com as diretrizes que lhes são traçadas pela administração mais alta e responsável pelo globo terráqueo. Dentre a quantidade de espíritos situados no astral da Terra, acredito que 10 bilhões, isso ele está falando há 70 anos atrás. Esse livro tem, quando ele psicografou, tem aproximadamente 70 anos. Acredito que 10 bilhões ainda carecem de encarnações na crosta planetária do vosso orbe, né? Ou de outros inferiores, que ocorrerão principalmente após a grande seleção profética que já se processa neste século. Imagine, está falando aqui do expurgo que está sendo feito há 70 anos. Ele diz que o expurgo das criaturas que não começaram a, pelo menos, a se colocar de boa vontade, a aprender a viver os ensinamentos do mestre planetário, Jesus, elas não voltam mais ao planeta Terra. Estão indo para outros planetas mais inferiores. E vê, naquela época ele já dizia que tinha mais de 10 bilhões de espíritos aguardando reencarnar. Quer dizer, estão reencarnando até hoje aí, né? Mas o que deve estar finalizando, né? Porque esses que desencarnaram nesses 70 anos, que não estão dentro do projeto de evolução do planeta, eles não voltam mais para esse planeta. É aí que ocorre a separação de pais, filhos, marido, mulher, irmão, por aí afora. Porque não é pelo parentesco que se separa, pela evolução espiritual, pela boa vontade em querer viver e entender Jesus. Vamos à próxima pergunta. Nas regiões situadas no astral inferior de cada país terreno, existem ou vivem coletividades sombrias dirigidas, isso aqui já é explicação, tá? Eu vou até repetir a pergunta porque eu fiz um comentário aí, pode alguém se perder aí. Pergunta: junto a esses vários países ou cidades terrenas também existem colônias de espíritos diabólicos que seguem os costumes da região física com que se simpatizam? Responde Atanagildo. Nas regiões situadas no astral inferior de cada país terreno, vivem coletividades sombrias, dirigidas por entidades trevosas
que ainda conservam costumes parecidos aos da matéria, os quais lutam para o domínio do mundo físico e são adestradíssimas na prática da vingança e da prepotência diabólica. Elas é que incentivam nos encarnados a cupidez, a luxúria ou a crueldade, ao mesmo tempo que se desforram dos infelizes, espíritos que ainda se encontram onerados de culpas, remorsos e aviltamentos. Mas, indiretamente, essas comunidades negras auxiliam as almas delinquentes que para ali partem, endividadas com o mundo terreno. Falei negra aqui, não tem nada a ver com pele. Com relação ao instinto mal. Tem nada a ver com... Não vamos confundir aí. Pois embora exerçam, aliás, quem está acompanhando isso aqui deve entender um pouquinho da língua portuguesa, não? Pois embora exerçam a vingança e imponham atrozes sofrimentos às suas vítimas, também lhes proporcionam o resgate de suas dívidas e as condições vibratórias para retornarem à prática do bem. Nessas regiões dantescas, onde não se conhece a piedade ou a tolerância para com os que deformam o caráter, nos pecados do mundo, o padecimento é obrigatório, à semelhança de operações cirúrgicas destinadas à extinção de tumores malignos refratários ao tratamento clínico. Esses espíritos entregues às paixões animais, só nessas colônias poderão se corrigir, o que não seria possível entre as vibrações sutilíssimas das esferas superiores. Além disso, essas almas precipitam-se nos abismos trevosos do astral inferior, forçadas pelo próprio peso específico dos fluidos lodosos que lhes aderem à superfície do corpo astral e perturbam a circulação livre do magnetismo benfeitor. Vamos a mais uma pergunta, então, ao espírito Atanagildo. Há quem afirme, baseado em comunicações mediúnicas, que as raças só se reúnem no espaço quando afinizadas pelo mesmo sentimento patriótico racial. No entanto, já tivestes ocasião de dizer que esses agrupamentos astrais são produto das qualidades morais dos espíritos e não de sua disposição afetiva de raça. Pode esclarecer esse ponto? Vamos lá. Então responde Atanagildo. O problema é mais complexo do que imaginais. Por exemplo, as almas que de modo absoluto já tenham consolidado em si a virtude da sinceridade podem formar no astral uma só coletividade à parte, constituindo então uma colônia de espíritos sinceros, pouco importando que provenham da África, da Europa, da Ásia ou das Américas, pois a virtude da sinceridade é que realmente servirá de diapasão para indicar o direito de moradia na comunidade. Mas é óbvio que tal confraternização só será realizável em esferas elevadas, onde haja desaparecido o sentimento racial, pelo conhecimento da existência da família universal. Porque esse negócio de raça, pele, essas coisas aqui desse mundo, que é um mundo ainda que está nas mãos de Satanás, não é um indivíduo. É todo mundo que vive para fazendo mal é um Satanás. Então, Deus nos experimenta em todas as raças, todas as formas, entendeu? Homem, mulher,
rei, vassalo, escravo. Não existe esse negócio de... Eu sei que é difícil para muita gente, quando está se sentindo mal porque reencarnou daquele jeito, falta uma perna, falta isso, tem esse ou aquele defeito, aí coloca a culpa, começa a se juntar, é como acontece no mundo espiritual. Né? Ele está falando aqui dos espíritos sinceros. Eles se juntam em planos onde aqueles espíritos já alcançaram esse tipo de vamos dizer assim, de dom ou de caráter moral. Mas seguindo. Sob orientação semelhante, a metrópole do Grande Coração realiza um trabalho especial sobre determinada região geográfica e astral do Brasil, selecionando ali os espíritos desencarnados que apresentam o padrão espiritual exigido pelo ambiente. Então é isso, gente. Tá, vamos continuar, nós vamos encerrando aqui esse capítulo. A Vida Além da Sepultura, capítulo 110, transmitido pelo Espírito Atanagildo, através do médium Hercílio Maes.